Falando assim, ó, poxa, vem essa notícia, né? Acontece isso. O público, né? Eu como empreendedor, como ali um vendedor, a gente fica assim apreensivo, né? Tanto que a primeira pergunta ali sobre o caso americano já foi sobre repasse e tal. Uhum. E é delicado, você vê assim nas redes sociais, na mídia, e foi uma notícia que se espalhou muito fácil, viralizou assim, né? Vários portais, porque Americanas é um monstro, né? Tem o 3G ali que está envolvido também, são grandes Uhum. empreendedores que têm uma história muito grande no Brasil. Porém, internamente, falando do time, assim, como que vocês estão? Assim, como que está o time da Americanas em relação ao que vem acontecendo? Acho que o time ele é muito resiliente, assim, um time que foi forjado numa dinâmica de ficar ainda mais forte em momentos difíceis, né? Então, um time bastante guerreiro. Acho que a gente se uniu bastante, né, nesse momento. Nos unimos para, como time, a transparência de dar cara, falar com o seller, eu visitar a seller, a gente fez isso internamente com o time, a gente se apoiou muito nesse momento, porque também g- gerou dúvida, gerou frustração em algum momento, então a gente também dedicou bastante tempo, né, para estar muito próximo ao time, e continua dedicando, né, no papel de gestor isso é uma obrigação, nesse momento eu estava fazendo isso 4 vezes mais, porque era o momento de fazer isso, super importante. A gente está todo muito, muito unido no propósito de mudar essa situação na Americanas, né? E ajudar o Seller, ajudar nossos parceiros, os nossos associados. A gente tem mais de 40 mil associados nesse momento bastante difícil. Então a gente pensa muito nisso, né? A gente pensa todo mundo que está ligado a esse nosso ecossistema, né? Os nossos fornecedores, os clientes, o nosso time. Então o time é muito resiliente e ficou muito unido, né? A gente tem uma direção bastante comprometida, né? Com a comunicação com o time, com tudo que está acontecendo, de estar próximo ao time, né? A gente teve uma mudança de diretoria, né, divulgada aí amplamente pelas mídias. Chegou o novo CEO, o Léo Coelho, né? Ele tem falado abertamente, tem se reunido com o time, se reunido com os líderes, comunicando todos os passos que é importante para dar uma tranquilidade para o time, traduzindo muitos termos jurídicos que muitas vezes assustam e para que o time tenha clareza do que esteja acontecendo e para onde a gente está indo, quais são os próximos passos, como é que está o caminho, o plano. Então, isso é muito importante. Dentro desse contexto, né, de time, como a gente está unido, e como a gente pensa, né, as pessoas dentro do nosso negócio, e como o marketplace é uma estratégia muito importante, o Léo, né, o CEO, você teve a oportunidade de participar, participou de um papo com alguns sellers, embaixadores, né, do Americanas Marketplace, e foi muito legal, ele foi muito aberto, né, a gente fala que a gente abriu a cozinha de casa, e é legal isso, porque ele passa também essa confiança para o time, né, que a direção está muito comprometida. É, Quando eu falo com ele, né, e com os meus colegas da diretoria ou da liderança, é muito legal porque a gente se apoia, a gente troca muita ideia e com isso a gente pode passar para o time tudo o que está acontecendo e o time vê na prática as ações que a gente está tomando, né? Então, quando o time ajuda a implantar o repasse semanal, sabe que é importante para o seller e vê isso acontecer e vê o seller ganhando confiança, isso é mútuo, porque o time tem confiança para fazer o projeto colocar de pé, tem o feedback do seller, o seller volta a vender ou começa a vender mais e isso se retroalimenta, isso que tem nos movido e tem feito a gente, depois de um período difícil, né, de uma baixa, voltar a crescer dentro de uma estratégia bem fundamentada da companhia. Boa. E eu tive realmente a oportunidade de conversar com o Léo, né, que a gente estava lá numa sala de Zoom, assim, e nada como pessoas falando. Por isso que eu sou muito grato porque você está aqui, né, para conversar com Imagina. outros sellers, assim, tranquilizar. E olha só como Americanas faz parte aqui da nossa jornada, né? Eu estava conversando com você que nesse estúdio
nós já fizemos uma ou duas lives com Americanas. Ao total, a gente já fez umas 7 lives, sabe? Então, isso recente, história recente, assim, já de parceria, depois de grandes campanhas, assim, que a gente já fez campanhas que arrebentaram em vendas também nessa jornada. E uma coisa que eu comentei com você também, que foi muito legal, foi o seguinte, tava falando com o Marco aqui nos bastidores, e eu disse pra ele assim, poxa, eu tenho uma conta no Google Fotos desde 2011, e toda foto que eu tiro, ela vai pra nuvem, né? Por isso que sempre quando eu posto no Instagram algumas coisas assim, vou responder alguns stories, eu tenho um arsenal de fotos antigas, que tem toda a jornada, etc. E nessa conta, né, do Google Fotos, eu comecei em 2009. A conta, ela foi criada em 2011. Então, de 2011 até 2023, tem tudo que eu tiro foto fica ali registrado. Uma das primeiras conquistas que eu tive, né, foi poder comprar um carro. Assim, eu comprei um carro que eu tinha como sonho na época, que foi um i30. Daí, as poucas fotos que eu tenho desse carro é esse carro cheio de Xbox. Que eu ia fazer algumas entregas em Curitiba, né? Na época eu comprava o Xbox 360, acho que foi 2011, 2012, assim, foi bem quando a Xbox chegou no Brasil, assim, pra valer. E eu não conseguia comprar com os fornecedores. Não tinha como. Não conseguia comprar com a Microsoft. É bem complicado, assim, né? Até hoje não é tão fácil, assim, você conseguir comprar. E eu comprava na Americanas. Comprava no Legal. Submarino, né? Eu tenho as fotos dos Xbox, das notas fiscais também, porque a, a, a Americanas, né? E principalmente no Submarino, eu lembro que era muito forte lá, né? Acho que uma questão de persona, assim, Uhum. era, era onde a Microsoft investia muito. Então era competitivo os preços, e eu lembro que eu ligava assim para fazer, tinha uma limitação de peças, né, para você fazer no site, eu ligava e conseguia fazer uma compra de 15, 20, às vezes 25 peças ali do Xbox. O que aconteceu depois? Depois de um tempo, em 2020, a gente foi crescendo, foi subindo, foi evoluindo, foi aprendendo e nós viramos uma loja oficial da Xbox. Que Né? legal. Então são poucas lojas no Brasil, assim como Americanas, a gente conseguiu também. Mas, cara, olha a importância da Americanas na jornada de um empreendedor, assim, que não adianta você começar hoje e querer sentar na janela. Tem fornecedor que não vai te dar moral, porque você às vezes vai fazer uma cotação mesmo, ou vai fazer só um pedidinho pequeno, e ao mesmo tempo, esse mesmo cara está negociando um pedido de 100, 200, 500 mil reais. E se ele for dar atenção para todo mundo, é inviável. Então, naquele momento, qual que era a opção que eu tinha? Comprar com Americanas. E eu fazia entregas em Curitiba. Colocava dentro do carro e ia, cara. Por todos os bairros aqui. Portão, Batel, Fazendinha, e fazendo entregas de Xbox. E Americanas faz parte disso, cara. Ainda faz parte Que da legal. história, assim, da minha história como empreendedor, assim. Então, é muito legal, assim, ter esse bate-papo hoje, depois de tudo que aconteceu. Ainda mais dessa proximidade. Eu sou suspeito para falar, mas de fato, o time da Americanas entrou em contato com a gente. Você mandou mensagem para mim. O Léo entrou ali na sala de Zoom, a gente foi conversando, foi tranquilizando. E a ideia aqui é fazer esse bate-papo aberto aí sobre o que vem acontecendo.